Olá, eu sou o professor Tiago X e este é o programa... E o contador de caos é quem conta o caos do jeito que quer. Quem conta o caos melhor do que é. Hoje vamos falar das temíveis guerreiras chamadas de Amazonas. Elas, obviamente, receberam este nome em homenagem às guerreiras lá da Grécia Antiga, certo? Eu não estou lendo ainda, estou só falando que eu sei de cabeça. Uma referência é em um dos trabalhos de Hércules, destinados a ele, impostos a ele pelo seu primo, o rei Euristeu. Ele devia ir até a terra das Amazonas, lá na Grécia, né, na região lá da Europa, e pegar para a prima em segundo grau dele, eu acho que ela se chamava Ariadne, pegar o cinturão da rainha das Amazonas, feito por seu tio, o deus ferreiro Hefesto, e dado a ela por seu pai, Ares, o deus da guerra. Olha que encrenca que esse homem estava colocando o Hércules, hein? Que primo, hein? Um primo desse aí, você não precisava de nenhum inimigo. Então, por ter essa figura mitológica das Amazonas na Grécia, a gente colocou o nome nessas guerreiras que são brasileiras também. Tem aqui na região amazônica. Vamos começar com a leitura. Vou mostrar para vocês aqui a ilustração. Olha lá, tem uma ali que pegou a casca tartaruga do Donatello para ela. Amazonas. Dizem que essas índias, mulheres fortes e guerreiras, deram o nome ao rio, à floresta e ao maior estado brasileiro, o Amazonas. Quem primeiro nos conta sobre as Amazonas é o Frei Gaspar de Carvajal, escrivão da esquadra espanhola vinda ao Brasil em 1542. Houve uma luta entre espanhóis e os índios na foz do rio Nhamundá, localizado na fronteira entre Pará e o Amazonas. E o Frei conta que os europeus foram surpreendidos por essas mulheres altas, encorpadas, com cabelos longos, trançados e enrolados na cabeça, que andavam nuas, usando apenas um tapa-sexo e arco e flecha na mão, e lutavam ferozmente, capitaneando os índios homens. Aqui dimos de golpe em la buena tierra y senhorio de las Amazonas, escreveu o Frei em Descobrimento do Rio de Orellana. Alguns também dizem que elas carregavam escudos feitos de casca de tartarugas gigantes. Nessa guerra, o general Francisco de Orellana conseguiu matar umas 7 ou 8, o que não foi suficiente para ganhar a batalha. Eram guerreiras implacáveis mesmo, olha só. Intrigados com essas misteriosas mulheres que se pintavam de verde para se confundirem com a mata e que possuíam apenas um seio, o outro elas cortavam ou queimavam para melhor apoiar o arco e a flecha. Os espanhóis capturaram um índio que lhes contou a história delas. Ele disse que naquela região havia pelo menos uns 70 grupos de Amazonas, contabilizando 12 mil mulheres e crianças. Suas aldeias eram feitas de pedra e interligadas aos povoados por portas, onde havia sempre uma amazona virgem cobrando pedágio de quem quisesse passar. Eram mulheres sem marido e quando queriam engravidar capturavam índios e faziam filhos com eles. Ei, ai, ai, hein? O povo ouve essa história assim fica tudo eriçado, igual um marrequinho tarado, né? Dizem ainda que elas esperavam os filhos no lago do espelho da lua, Liaci Uaruá. Se nascessem homens, elas matavam e entregavam os corpos aos pais. Se fossem meninas, né, se fossem mulheres, elas presenteavam o índio pai com o talismã da sorte, uma pedra verde de diversos formatos,
chamada Muiraquitã e pegava uma menina para criar, ensinando a ela as artes marciais. Esses muiraquitãs, os colarzinhos feitos de jade, assim comumente, na verdade, né? Às vezes tinha um formato de um sapinho, como a maioria das mídias a gente pode ver, eram, na verdade, peixes transformados em pedras verdes com o sangue que as virgens amazonas derrubavam no rio depois do ato amoroso. Olha só, tem até uma lenda do surgimento da pedra de jade, o que era feito o muiraquitã. A simbologia do peixe é muito adequada para elas, uma vez que o peixe fértil pode ser fecundado várias vezes. E, para quem quiser crer, apesar de a pedra verde aparecer em vários amuletos encontrados na América Central, nunca se conseguiu achar uma jazida sequer da origem desse mineral. Esse índio contou que a rainha dela se chamava Conhori e possuía muito ouro, prata, louças, etc. E que na cidade principal havia 5 casas com local para se adorar o sol. E foi assim que os espanhóis, confundindo essas índias com as amazonas da mitologia grega, batizaram aquele rio em que as encontraram, antes chamado de Mar Doce, de Rio de las Amazonas, que depois virou Rio Amazonas, nome que permanece até hoje. Não é à toa, Amazonas em grego significa sem mamas. Essas personagens são tão fortes que acabaram sendo incorporadas à literatura, como por exemplo no romance Macunaíma, de Mário de Andrade, em que é um capítulo inteiro dedicado a elas, o Carta pras Icamiabas, outro nome das Amazonas, Icamiabas. E é isso aí. Outros nomes: Conui Puiaras, Icamiabas, região do país, da origem do mito, né? O norte, Amazonas. A origem meio europeia, claro, da Grécia, como eu disse lá no começo, e meio indígena. Personagem relacionada, o Jurupari. E esse foi o capítulo sobre as Amazonas do Abecedário do Folclore. Deixa eu mostrar mais uma vez a figura delas. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. E se você gostou, like, inscrição, sininho, comentário. Isso vai me deixar muito feliz, ok? Compartilhe o vídeo com aquele amigo seu que gosta de folclore também, certo? Fique com Deus, até a próxima. Fui! E o contador de caos é quem conta o caos do jeito que quer. Quem conta o caos melhor